بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam bem-vindos à nossa lição número 111. Hoje vamos falar acerca do que fazer quando estivermos num falecimento. O que o Islã diz, qual é a nossa conduta, quais são as ações que nós temos que levar em consideração quando estivermos num falecimento. O primeiro aspecto a mencionar nesta lição é relacionado ao dever de um muslim. Sempre que um muslim deparar alguma dificuldade no outro muslim, ele tem dever de consolar este muslim. Tem o dever de prestar solidariedade ao outro muslim pelas dificuldades que este muslim enfrenta ou pelas dificuldades que atingiu, ajudar a ele a ultrapassar o problema. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, Wallahu fi auni al-abd, ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah subhanahu wa ta'ala ajuda o servo desde que este mesmo servo esteja a ajudar o outro servo de Allah subhanahu wa ta'ala, esteja a ajudar o seu irmão. Portanto, o muslim tem este dever, não é, de consolar, de ser solidário, de prestar condolências, pésamos, manifestar os seus sentimentos perante o outro muslim quando se trata de uma dificuldade atingindo ao outro muslim. Uma dificuldade qualquer que seja perdeu os seus bens, perdeu a sua casa, perdeu o seu carro, perdeu o seu negócio, tudo tem este dever. Tem também este dever quando se trata de maior perda, quando se trata de maior dificuldade que possa lhe atingir, que é a perda de um membro da família, perda de um familiar. Portanto, alguém da sua família, alguém próximo a ele já deixou este mundo, alguém próximo a ele morreu. Portanto, estamos a falar aqui diante de um falecimento, estamos num falecimento onde nós temos certos deveres diante desta situação. O nosso dever é aquilo que o Sharia considera de ta'ziya. Ta'ziya é prestar a solidariedade, condolência, pésamos, manifestar os teus sentimentos, não é, na perda de vida deste nosso irmão. Portanto, a forma é diferente ou por outra, são várias as formas que podem ser levadas em consideração. Podemos ligar para a pessoa, podemos enviar uma mensagem, podemos ir até para a casa da pessoa, que até é melhor, e nós prestamos as nossas condolências. Não existe uma forma específica de manifestar as nossas condolências, nossos pésames, ou manifestar os nossos sentimentos à pessoa. Não é que nós estamos juntos, somos solidários a esta dificuldade. Não existe uma forma específica que somente deve ser essa. É verdade que nós vamos encontrar palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, como o profeta sallallahu alaihi wasallam fez, e sempre que nós seguimos as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, nós teremos uma orientação, nós estaremos bem guiados e estaremos a praticar aquilo que de facto agrada a Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta sallallahu alaihi wasallam, diante uma situação onde alguém perdesse algum membro da família, perdesse um seu ente querido, o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia: Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajali musamma faltasbir wa litahtasib. Na verdade, tudo o que nós possuímos, o que Allah subhanahu wa ta'ala leva, o que Allah subhanahu wa ta'ala dá, pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Allah pertence àquilo que ele leva e Allah pertence àquilo que ele dá. Wa kullu shay'in indahu bi ajali musamma. E todas as coisas perante Allah têm um tempo fixo, tem um termo, não é, estabelecido. فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ, que a pessoa tenha paciência e espera a recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala pela paciência exercida nesta situação. Portanto, nós temos que
manifestar estas palavras, falar estas palavras, encorajar, palavras encorajadoras, não é, para os familiares sentirem-se mais tranquilos. E não é condição nós só mencionamos estas palavras, podemos mencionar essas palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, que possam de facto puxar ou deixar a pessoa mais aliviada, ou podemos proferir qualquer outra palavra que nós possamos ter a certeza que isto irá consolar, não é, a pessoa que está afetada por esta grande dificuldade. E outra coisa, dentre as coisas que nós temos que fazer quando estamos nestes lugares, é fazermos doar para o falecido. Nós fazemos doar para o falecido. Falamos de coisas boas relacionadas ao falecido. Obviamente não temos que mentir, de que tal fulano era isto, era aquilo, fazia isto, fazia aquilo, enquanto nós sabemos que a pessoa não fazia aquilo. Estamos a mentir, estamos a inventar coisas para tranquilizar, não é, as pessoas, os familiares que foram afetados com esta grande perda. Nós temos que falar coisas boas e não falamos coisas, mas muito menos insultarmos. Não é por causa de alguma maldade que o falecido fez-nos insultarmos. O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu isso de forma clara. La tasubul amwat fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu ilayh. Nós não podemos insultar os mortos porque eles já fizeram chegar, não é, aquilo que eles praticaram, não é? Este registro já está lá, eles irão prestar contas perante Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, não temos tempo limitado para o ta'ziya. Não temos um tempo limitado, quer dizer, somente dentro de 3 dias nós temos que prestar condolência. Ta'ziya, que significa condolência, manifestar os nossos pésames, os nossos sentimentos à pessoa. Não temos um tempo limitado. Podemos prestar a qualquer momento que nós encontramos com a pessoa e manifestamos, não é, os nossos sentimentos. Isso poderá ser feito também em qualquer lugar, não é, desde o momento da morte, não é, mesmo depois do enterro, e não temos nenhuma especificação do lugar, que somente pode ser feito em casa do falecido. Pode acontecer em casa, nós podemos manifestar esse sentimento em casa da pessoa, na mesquita, encontramos com ele na mesquita, no cemitério, mesmo depois do enterro, nós podemos manifestar os nossos pésames, as nossas condolências. Nós vemos algumas pessoas nos cemitérios, depois do enterro, dizem, não, vamos sair daqui de perto da campa, vamos sair do cemitério, depois vamos prestar as nossas condolências, os nossos sentimentos lá fora do cemitério, não podemos fazer dentro do cemitério. Isto não tem nenhum enquadramento na religião. A qualquer lugar, né, podemos manifestar os nossos pésames e as nossas condolências. Não é condição também, ao manifestar os nossos pésames, as nossas condolências, não é condição abraçarmos a pessoa afetada ou darmos a mão. Não é condição. Pode ser verbal, falarmos para a pessoa, não é necessário que damos um abraço a ele, que apertamos a mão dele, não é necessário isso, mas se ele fizer, não há nenhum problema, não é? Mas não podemos considerar como ato necessário, que o ta'ziya, as condolências somente podem ser feitas desta maneira. Encontramos a pessoa, damos o abraço, apertamos a mão da pessoa. Não é condição, de fazermos o ta'ziya. Pode ser feito também da forma verbal. Em particular, se for uma mulher, você não vai apertar a mão uma mulher estranha, não vai sequer abraçar uma mulher estranha, nem sequer os beijinhos, não é, que infelizmente isso hoje é levado como se fosse uma tradição ou cultura, não é, das pessoas, que não tem nada a ver com princípios islâmicos. Não é necessário que seja feito desta maneira. Podemos proferir as palavras, não é, que o profeta sallallahu alaihi wasallam usou, ou as nossas próprias palavras, que possam consolar a pessoa e que possam dar mais força à pessoa naquilo que nós formos a proferir. Como disse, a coisa que nós temos que fazer de facto, de livre e espontânea vontade do nosso coração, é fazermos doar para a pessoa e não obrigarmos as outras pessoas que lá estiverem, que não devem recitar Yasin para o falecido. Vocês estão aqui, devem recitar Yasin. Não se obriga ninguém a fazer ibada, não é? Fazer uma ibada para uma outra pessoa, fazer uma ação de caridade para uma outra pessoa, em particular quando falamos de falecimento. Não se obriga, as pessoas fazem por livre e
livre e espontânea vontade. As pessoas também não podem criar certos ambientes que neste ambiente só as pessoas devem ir lá para fazer tasbihat, para fazer recitação do Coran, para o thawab, para o defunto. Porque nós temos que ensinar às pessoas que as pessoas devem recordar deste mayit sempre, ou quando que elas quiserem recordar, vão recordando e vão fazendo dua, e não só fazer naquele momento porque está sentado naquele lugar e deve fazer, senão fica mal se eu não for fazer isso. As pessoas como é que vão me olhar? E fazemos somente quando estamos naquele lugar e não fazemos mais depois. E nós também não podemos olhar mal as pessoas que não estão lá a recitar o Coran, as pessoas que não estão lá a ler o Yasin, não podemos olhar mal para essas pessoas, mas optarmos aquilo que de facto o profeta sallallahu alaihi wasallam falou, o que o profeta sallallahu alaihi wasallam falou, o dua que nós fazemos para ele, não é? Isto mais chega a este mayit. E não é necessário que o dua seja de forma coletiva. Nós temos que fazer dua individualmente. É melhor porque nós falamos aquilo que vai no nosso coração para que Allah subhanahu wa ta'ala, em particular, perdoe ao falecido. É o que nós temos que fazer. Hoje, infelizmente, e falo isso com profunda dor, aquilo que tem acontecido nos falecimentos, nós vemos pessoas vão para esses lugares e começam a fazer conversas fúteis, começam a falar do futebol num tom alto, começam a falar de novelas, começam a falar de negócios, estando no falecimento, e falam de forma uma voz alta, e isso abrange mais pessoas, começam a falar e as pessoas todas já se envolvem neste tipo de conversa. Cria-se, ou por outra, desvia-se daquilo que foi o motivo das pessoas juntarem-se naquele lugar, não é? Prestando condolência e falando, ou por outra, fazendo dua para o falecido. Até cria-se cenários em que as pessoas começam a rir às gargalhadas, no falecimento. Isto é errado e isto é feio. Nós vemos que até nesses momentos que situações que não têm a ver com o Islã, até de crenças que as pessoas têm consideração para com situações de género. Por exemplo, questões de superstição, como, por exemplo, uma mulher grávida não pode ir para o falecimento. A noiva não pode ir para o falecimento, porque isso vai ter um outro impacto negativo. O falecido, a alma do falecido vai falar com o bebê desta mulher grávida que lá for. Isto é errado, isto não tem nenhum enquadramento no Islã. Na verdade, os falecimentos de hoje parecem lugares de festa. As pessoas vão lá e estão lá a conviver como se fosse festa. Os familiares, para além de estarem tristes pela perda da família, ainda têm que se preocupar em alimentar as pessoas que vão se juntar neste lugar. O Islã nos ensina que nós temos que levar comida das nossas casas, ou prepararmos comida e proporcionarmos aos familiares uma refeição, porque eles estão ocupados com o falecimento, estão tristes, estão desmoralizados, estão angustiados. Nós trazemos comida para eles e não irmos lá com o intuito de partilhar uma refeição como se fosse festa e exigirmos tipos em tipos de comida, e se a comida não for do nosso agrado até falamos mal. Parece que estamos em lugar de festa. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse quando do falecimento de Jafar, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: façam comida para a família de Jafar, porque eles estão ocupados com aquilo que tem a ver com o falecimento. Então as pessoas faziam comida, mandavam para lá. Não temos aqui evidência que o facto de você mandar comida para lá, você tem que ir lá partilhar aquela refeição. Você está lá, manda comida para as pessoas, ou a tua preocupação é vizinho, proporciona comida para eles. Não ir lá partilhar refeição como festa hoje virou moda. Há falecimento, significa que há jantaradas. Há almoços lá e há jantaradas. As pessoas vão lá e estão lá a rir em altos papos no falecimento. E como você está a mandar comida para lá, ainda chama outras pessoas, convida outras pessoas, vamos lá jantar lá no tal lugar, porque eu que estou a mandar comida para aquele lugar. Não é isso que o Islã nos ensina. Nós temos que
fazer aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou-nos, não é? Nestas situações temos que nos ocupar com dua, pedirmos do fundo do nosso coração: Allah perdoa o falecido, ele já se foi, não tem mais nada, que o seu registro já fechou, com exceção daquelas caridades contínuas, mas o nosso dua que fazemos para ele, este dua irá alcançar ao falecido. Outra coisa que nós temos que ter cuidado: quando há falecimentos, o falecido deixou bens. Aqueles bens imediatamente tornam-se herança, não é? Dos herdeiros do falecido, e muitas das vezes é tirado dos bens do falecido para pagar as cadeiras que são trazidas para lá, as mesas, confeccionar as refeições para as pessoas que estão lá, com o dinheiro deixado do falecido. Isto é errado, porque aqueles bens já pertencem aos herdeiros, e sem o consentimento dos herdeiros nós estaríamos a usufruir bens inapropriados, de forma ilícita. O que falar se esses bens forem de crianças órfãs? E Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Inna alladhina yakuluna amwal al-yatama zulman, innama yakuluna fi butunihim nara." Aquelas pessoas que consomem os bens dos órfãos de forma injusta, essas pessoas estão a consumir nos seus estômagos fogo, estão a colocar fogo nos seus estômagos. Imaginemos esses bens, esse dinheiro que é pago ao proporcionar, ao confeccionar a refeição para as pessoas que estão lá no falecimento, for bens deixados do falecido. Você está lá a consumir bens que não te pertencem, ou você nem sequer houve partilha, e você está lá a usufruir desses bens. Portanto, é importante nós estarmos atentos a isso, e nos falecimentos não são lugar para nós irmos lá partilhar a refeição, mas sim as pessoas que estão lá, familiares diretos, que não podem, vêm de longe, estão lá, essas pessoas merecem partilhar aquela refeição, porque não tem nem como eles preparar a refeição. Nós mandamos para lá comida, as pessoas partilham aquela refeição, e não temos que ir lá partilhar, a não ser que os familiares estejam satisfeitos com a tua presença. Isso vai lhes deixar mais à vontade, e eles insistem para você estar com eles. A situação é completamente diferente, porque o ta'ziya, uma das coisas é deixar a pessoa mais tranquila, mais à vontade. Se a tua presença lá, e os familiares vão sentir-se muito bem e vão ficar mais tranquilizados, a situação torna-se completamente diferente. Portanto, nós temos que comportar-nos como muçulmanos quando há falecimento, e tirarmos lições neste momento, que este faleceu, amanhã poderia ser eu. Qual será a minha situação perante Allah subhanahu wa ta'ala? Este lugar tem como objetivo também tirarmos lição daquilo que pode acontecer conosco, porque todos nós iremos morrer e a morte não avisa a ninguém. Portanto, nós temos que aproveitar estas situações para que sirvam de lição para nós. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê todos nós o tawfiq de pormos em prática essas palavras do o profeta sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.